Neste domingo, a Igreja nos apresenta uma página maravilhosa do Evangelho de São Mateus, tirado do Discurso das Montanhas. Estamos no capítulo 5 do Evangelho, é um trecho bem extenso, chamado de Antíteses, porque parece caratterizado por uma contraposição entre a antiga e a nova lei. De fato, Jesus várias vezes repetirá: ouvistes que foi dito, e coloca alguns dos mandamentos da lei mosaica, e logo depois, eu porém vos digo. E nesta aparente contraposição, nós percebemos que Jesus vai ainda mais em profundidade, dando-nos o sentido autêntico da lei, que é o próprio amor. Vamos ler algum desses trechos para entender melhor. Vós ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás. Que matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Mais para frente iremos ler. Ouvistes que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la já cometeu adultério com ela no seu coração. E no final, vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo o que for além disto vem do maligno. Como entender, como ler esta aparente antítese? É Jesus mesmo que nos dá a chave para interpretar esta página maravilhosa do Evangelho. No versículo 17 do capítulo 5 de Mateus, lemos de fato: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo: antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Jesus, então, quer nos dizer que atrás de cada regra da lei de Moisés não existe apenas uma norma moral, existe um convite espiritual, existe um chamado, existe uma potência que está encerrada no amor. Este amor que ele veio para trazer, que ele veio para revelar, manifestando na sua cruz o culmen do amor. Não tem amor maior do que dar a vida para os seus amigos. Este é o chamado. Nós somos chamados a passar, então, da lei à graça, de uma norma de lei ao coração da lei, do Antigo Testamento ao Novo Testamento. Isso significa que não vivo o Antigo Testamento porque vivo o Novo Testamento? É claro que não. Vivendo o Novo Testamento, eu vivo e levo à plenitude aquilo que no Antigo Testamento estava contido, mas não plenamente revelado, pois em Cristo que a revelação encontra a sua plenitude, e assim também a lei. Em outras palavras, nós somos chamados a entender que podemos viver a lei, mas não movidos apenas por uma lei, por uma norma, movido pelo coração, pelo sentido, pelo espírito da lei, que é o amor. Nós somos chamados a não viver uma vida minimalista, que busca apenas o mínimo, apenas cumprir mandamentos, mas uma vida que busca um crescimento contínuo, que busca uma plenitude em Cristo, que busca reviver Cristo nesta capacidade de fazer da própria vida um dom de amor para o mundo. É belíssimo, nós podemos verificar realmente que toda norma, toda lei mostra o caminho do bem, mas não é o bem. O bem é Cristo. Cristo que quer me encontrar. Cristo que quer me ensinar a viver uma vida nova, um novo modo de viver. Uma vida plena, uma vida transbordante, uma vida generosa. Fazendo um exemplo muito simples e concreto, como se um esposo, por exemplo, que ami a esposa apenas observando regras de boa educação, de bom comportamento, de respeito humano,
seria uma vida sem brilho, uma vida scialba, uma vida sem alegria, sem novidade, sem criatividade. Mas é claro que o esposo que ama a esposa também se comporta de forma educada e respeitosa e observa regras morais de uma convivência civil. Mas não é isto que torna o casamento e a vida de um casal uma vida com brilho. O brilho vem do amor. Esta capacidade que nós temos de poder continuamente expressar o amor, gestos de ternura, aquela revolução de amor e de ternura a que nos convida continuamente o Papa Francisco. Um diálogo que não é apenas um dever, é um prazer, é o desejo de estarmos juntos. Uma fidelidade que não se limita apenas no fato de não cometer um adultério, mas de ser inteiro para a esposa e a esposa inteira para o esposo, sempre capaz de acolhê-lo nos seus dons, nos seus limites, capaz de amá-lo e perdoá-lo toda vez que for necessário, capaz de ir muito além daquela que é apenas uma regra ou uma lei de convivência. O mesmo exemplo podemos fazer para um pai que procura para os filhos educação, a saúde, e que ensina os filhos a comportar-se de maneira digna, mas não é pai. Este pai é aquele que dá vida para os filhos, que se consome para os filhos, que mesmo errando em algum momento, sabe transmitir para os filhos o valor que eles têm por si mesmos, seja que estejam certos, seja que estejam errados, porque o pai educa, o pai perdoa, o pai acolhe. É, em outras palavras, um convite muito forte para ir além da lei, ir além mesmo procurando aquilo que é alicerce da lei, ou melhor ainda, a fonte da lei. É a passagem de uma vida de escravidão a uma vida de filhos, de uma vida de empregados à vida de dono de empresa. É interessante porque às vezes os empregados podem ter uma vida até aparentemente mais sacrificada do que o dono da empresa, mas não trabalham como senhores das próprias escolhas. Eles ainda se sentem usados, se sentem no dever de cumprir horários. O dono da empresa trabalha sem preocupar-se do horário, muitas vezes perdendo noites inteiras tentando, buscando caminhos novos para o crescimento da sua empresa, pois ele sabe muito bem que se o seu negócio não se atualiza, não cresce, não se desenvolve, a empresa não conseguirá manter-se aberta e não poderá crescer. Nós precisamos continuamente entender, como lemos na carta aos Gálatas, no capítulo 4, que realmente a plenitude do amor chega quando Deus, enviando o Filho, nascido de uma mulher debaixo da lei, nos resgata da lei, para que recebêssemos, lemos no versículo 5, adoção de filhos. E porque são filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do Filho que clama, Abba, Pai. Portanto, você já não é escravo, mas filho. E se você é filho, também é herdeiro, por causa de Deus. Somos filhos, filhos que clamam o Pai. E filho do Pai, herdeiro do Pai, herdeiro deste amor, que vive neste amor, que vive a imagem do Pai, pois assim como o Pai é, o Filho vive. É belíssimo, nós somos chamados a progredir cada vez mais, passar do senso de culpa, por exemplo, à busca do crescimento, este desejo de podermos aperfeiçoar-nos cada vez mais no amor. Como lemos na segunda carta de Pedro, façam todo o esforço para terem mais virtude, mais conhecimento, mais autodomínio, mais perseverança, mais piedade. E assim Pedro vai colocando que nós possamos crescer cada vez mais, acrescentando virtude a virtude, graça em graça, glória em glória. E no final diz, por isso, se esforcem, porque se agirem assim, não tropeçarão jamais. Contentar-se com o mínimo significa tropeçar continuamente na vida em pequenos egoísmos que a cada momento tentam nos fazer tropeçar e ir cada vez mais para o chão. Nós somos filhos do Pai. Na liberdade do Pai,
chamados a sermos santos como o Pai é santo, a poder amar mais e mais, a poder nos doar mais e mais, a poder perdoar os inimigos, a ir ao encontro daqueles que de alguma forma nos entristeceram ou aqueles que foram entristecidos por nós, como lemos ao longo deste belíssimo trecho. É claro que isso não implica romper as regras, porque nós somos sempre tentados dos dois extremos, ou viver na gaiola da lei, obsessionados pelo perfeccionismo, oprimidos pelo senso de culpa, ou, por outro lado, ter ódio da lei com a desculpa de uma liberdade que nos leva a viver sem nenhuma regra. Em Gálatas, no capítulo 5, São Paulo explica de forma muito clara o processo que somos convidados a viver. Lemos em São Paulo, no versículo 16, eu lhes digo, vivam segundo o Espírito e não satisfaçam o desejo da carne, pois a carne tem desejos contrários, o Espírito tem desejos contrários à carne. Mas, de fato, foram chamados para a liberdade, mas que a liberdade não sirva de pretexto para a carne, ao contrário, por meio do amor. Este é o segredo. Esta é a dimensão, a profundidade que está encerrada em cada palavra da lei. Por meio do amor, ponham-se ao serviço um dos outros, pois a lei toda está completa num só mandamento: ama o próximo como a ti mesmo. E ainda no capítulo 6 de Gálatas, São Paulo diz, não se iluda, com Deus não se brinca, pois cada um colherá o que tiver semeado. Quem semeia na própria carne, da carne colherá corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito colherá vida eterna. É claro que tudo isso é possível só porque vivemos em Cristo uma vida nova, pela intimidade com Cristo. Eu amo porque sou amado, eu amo porque confio, amo porque Ele me amou por primeiro, amo porque Ele deu a vida por mim, amo por gratidão, vivo em ação de graças, impulsionado pelo Espírito Santo. É maravilhoso. Nós somos chamados a sermos uma profecia para o mundo do novo modo de viver. O Senhor não quer apenas que nós não matemos, por exemplo, como lemos ao longo desse trecho, mas que nós possamos entender que existe uma raiz em cada homicídio, que é a ira. E todas as vezes que nós entendemos e julgamos o outro em má fé, todas as vezes que nós olhamos como uma pessoa desumana, indigna de confiança, todas as vezes, como lemos no Evangelho, que chamamos de tolo, usamos qualquer palavra de desprezo para o irmão, diz Jesus, será condenado ao fogo do inferno. Veja, o Senhor não quer apenas que nós não matamos, Ele nos convida a amar, a perdoar, a ir além das aparências. Quando o Senhor fala do adultério, e nos diz não apenas quem comete adultério, mas quem olhar para uma mulher desejando no coração, para possuí-la, quer dizer, olhar para uma mulher como objeto, já cometeu adultério. Interessante que o Papa João Paulo II disse uma vez, quem é esta mulher que se olha desta forma? E se fosse esposa? Isso criou uma revolta, uma crítica muito forte na época, mas na verdade ele estava reconhecendo a dignidade da mulher. Quantas vezes até no casamento eu posso olhar para minha esposa como uma prostituta, usá-la como um objeto do meu prazer. Nós precisamos entender que outro é sagrado, outro é presença do sagrado na minha vida, em todas as circunstâncias. E assim Jesus nos convida a não olhar o outro como adversário. Eu sempre digo, nós temos um único inimigo, aquele que semeia inimizade entre nós. E por isso o Senhor nos convida a reconciliar-nos com os nossos adversários enquanto estamos em caminho, para que o juiz depois não nos entregue para a prisão, para o fogo eterno. Nossa vida tem que ser um caminho de reconciliação. Somos chamados a sermos construtores, ou como diz Papa Francisco, artesãos da paz. Pessoas que construam cada dia relacionamentos novos pelo amor e que saibam ressuscitar os mortos, devolvendo dignidade a cada irmão. Nunca esqueço de uma criança que nunca comia na quarta-feira. Depois de muito tempo descobri que na quarta-feira a sua mãe se prostituía,
para comprar alimento para a família por uma semana inteira. Esta criança que sofria esta vergonha toda a quarta ficava em jejum. Como é triste olhar para uma mulher como uma prostituta e não como uma filha sedenta da misericórdia de Deus. Como é triste olhar para uma alcoólatra sem entender que atrás daquele homem tem uma alma sedenta de amor. Que o Senhor nos dê esta capacidade de fazer da nossa vida um evangelho vivo que todos possam ler e que possa restaurar todos os irmãos que encontramos. Que o Senhor te abençoe e te guarde e te dê neste domingo a sua paz e a sua alegria. Um bom domingo para todos.